Muito boa tarde a todos que estão a assistir a esta pequena reunião, esta pequena sessão sobre os prémios para reconhecer práticas inovadoras na gestão pública. Estes prémios estão enquadrados no Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, o nosso SIGEP, e destinam-se, de facto, às entidades da administração pública direta e indireta, aos seus dirigentes e trabalhadores. Que sistemas de incentivos são estes? Estes incentivos são a capacitação para a inovação, os prémios a projetos inovadores na gestão e o desenvolvimento de projetos experimentais. São os domínios do CIGEP a valorização dos recursos humanos, os ambientes de trabalho e os modelos de gestão. São estas três áreas de atuação do sistema de incentivos. Estas três áreas comportam aqui algumas demonstrações de algumas finalidades que podem concorrer para cada um destes domínios. Dentro da valorização dos recursos humanos, finalidades que concorram para o sistema de aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimento de metodologias de envolvimento e participação, a cultura organizacional proativa e criativa, metodologias de captura, gestão e transferência de conhecimento e o reconhecimento de mérito dos trabalhadores. São estas as finalidades ou outras que encontra dentro do trabalho de projetos experimentais de inovação e que concorram para esta valorização dos recursos humanos. Os ambientes de trabalho, a promoção da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, a melhoria do bem-estar no trabalho e a melhoria da gestão das ausências motivadas por doença ou acidente de trabalho. Na mesma, este é apenas demonstrativo ou indicador de algumas das finalidades que podem concorrer para este ambiente de trabalho, para a melhoria dos ambientes de trabalho, mas também podemos encontrar outras finalidades que concorrem exatamente para esta melhoria. Relativamente aos modelos de gestão, encontramos as finalidades de metodologias de trabalho colaborativo e gestão transversal, a simplificação de processos e a melhoria da articulação entre o planeamento e gestão das atividades e o próprio orçamento. Mais uma vez, são meramente indicativas estas finalidades, mas podemos encontrar outras que possam concorrer para estes novos modelos de gestão dentro da administração pública. Estes prémios a projetos inovadores na gestão é uma atribuição de prémios para reconhecer publicamente os projetos inovadores na gestão e que apresentem resultados mensuráveis. Os prémios têm, no seu conjunto, um valor máximo de 30.000 euros, 10.000 euros para cada domínio, daqueles três domínios que eu apresentei, a valorização dos recursos humanos, os ambientes de trabalho e os modelos de gestão. Portanto, 10.000 euros para cada um destes domínios, a atribuir exatamente aos elementos das equipas. São prémios a atribuir individualmente aos elementos e é um valor que será depois distribuído de forma equitativamente a todos os elementos da equipa que compõem os projetos de inovação. Estes projetos elegíveis à candidatura destinam-se, de facto, às entidades da administração central direta e indireta, às equipas responsáveis pela formulação e implementação dos projetos inovadores na gestão, não sendo admitidas candidaturas individuais. Portanto, é exatamente para premiar, para reconhecer o trabalho que foi desenvolvido pelas equipas que pensaram sobre o projeto, implementaram e também estamos agora no processo de avaliação e já de conclusão dos mesmos. Há um mínimo de 4 pessoas para ser considerado uma equipa, de facto, aqui dentro desta candidatura, e que serão depois individualmente identificadas, aí já no processo de submissão da candidatura. Estes projetos e estas candidaturas devem estar enquadradas, têm que estar enquadradas no artigo 1º da Portaria 186, o que é esta portaria? É a portaria que cria o sistema de incentivos à inovação na gestão pública e que apresenta, obviamente, resultados mensuráveis. E que, para ser elegível também, que a execução tenha ficado concluída há menos de 2 anos, tendo como referência a data de candidatura ao prémio. Este é a parte principal da entrada para o formulário de candidatura, que está disponível no site da AMA. E temos então os critérios de avaliação. Depois de termos trabalhado da implementação dos projetos, depois de termos feito a avaliação, interessa agora então integrar estes projetos e transformá-los numa candidatura. E essa candidatura vai ser, obviamente, avaliada e estes critérios de avaliação passam então por duas áreas, pelos critérios processuais e pelos critérios de resultado. Nos critérios processuais encontra-se o trabalho colaborativo e a participação, a sustentabilidade do projeto. Nos critérios de resultado, o potencial de replicação na administração pública e os resultados obtidos com efeito direto na categoria, portanto, naqueles domínios que eu falei, e no impacto na administração pública e no cidadão, quando aplicável. Júri de 2021
que vou passar, tenho o prazer de apresentar e de agora termos uma pequena conversa sobre estes prémios e sobre todo este processo, que chamo desde já para se juntarem a nós nesta discussão, nesta conversa sobre os prémios e sobre o que é isto de estar a valorizar e a reconhecer estes inovadores na administração pública. Pedia só que fizessem uma pequena apresentação, algo mais pessoal para que nos conheçamos todos. Eu conheço, mas se calhar quem está a assistir não. Professora Generosa, começamos pelas mulheres. Ora, muito bem, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer este convite e mais uma vez dizer que acredito profundamente neste prémio. Eu sou, sem dúvida, pertenço ao Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional e sou também a diretora do Executive Master de Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança. Sem dúvida que a minha área de grande paixão na vida chama-se pessoas e, portanto, é um privilégio estar aqui nestes prémios. Obrigada. Obrigada, doutora Generosa. Doutor César Pestana, se calhar? Muito boa tarde. Também agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos novamente este ano em conjunto com os restantes membros do júri a avaliar estas candidaturas que eu junto-me à professora Generosa de achar que são efetivamente momentos muito importantes de reconhecimento. E aqui talvez dar a nota de que reconhecimento não é na lógica de nos autoelogiarmos, mas não, é do reconhecimento do trabalho que as equipas fazem dentro de cada organização e do muito trabalho que elas trazem à administração pública e do direito que elas têm também de serem apreciadas e avaliadas neste contexto. E esse é o contributo que eu acho que este prémio pode trazer para estas equipas. E o facto de ser um prémio que não pode ser individual, acho que também é já um ponto muito importante. Para nós, enfim, sou presidente do Conselho Diretivo da ESPAP e para nós a ESPAP, enquanto entidade de serviços partilhados dentro da administração pública, que faz normalmente a sua prestação de serviços no contexto com outras entidades públicas, nós eu assisto regularmente a esses exercícios de trabalho em equipa, de colaboração e portanto, estou muito esperançado de que tenhamos boas e muitas candidaturas a estes prémios. Obrigada. Professor Tiago Santos Pereira? Muito obrigado, Elsa. É também com imenso gosto que também aqui estou a fazer parte desta equipa e acho que me deu imensa satisfação pessoal na última edição ter conhecimento de perto através desta função de júri, que acho que também é de alguma forma privilegiada, com um conjunto de inovações que a administração pública tem vindo cada vez mais a desenvolver internamente e é isso também por isso mesmo que me dá gosto de estar aqui de novo nestas funções. Também, obviamente, me dá gosto pelo meu interesse pessoal ao longo do meu trabalho nos últimos, talvez, 20 anos, desde que me doutorei em estudos de políticas de ciência, tecnologia e inovação na Universidade de Sussex e que tem vindo a ser o meu trabalho no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde também co-coordeno um doutoramento em governação, conhecimento e inovação, e precisamente aqui a questão de que a inovação interage, está intimamente ligada com diferentes formas de conhecimento e com o modo como o conhecimento e estes processos são governados pelas diferentes entidades dos sistemas, entre as quais, obviamente, a administração pública, e isso é um dos elementos que também tem sido interessante nesta trajetória dos estudos de inovação, é o modo como a inovação se tem vindo a alargar no seu objeto, inicialmente, já há algumas décadas, muito orientada para uma dimensão tecnológica na empresa e cada vez mais ultrapassando essa dimensão tecnológica, que continua a ser, obviamente, muito importante, mas também ultrapassando as fronteiras organizacionais estritas da empresa clássica privada, com uma visão de que é orientada para o lucro e para o valor acrescentado aos acionistas, para uma visão muito mais alargada do valor acrescentado dos processos de inovação para a sociedade, para os cidadãos em geral, diferentes formas, diferentes organizações, a inovação social e, obviamente, a administração pública também, o setor público de uma forma mais geral, como sendo também intervenientes importantes neste processo. Eu só acrescentar que, entretanto, nos últimos 2 anos, tenho vindo a colaborar com o Laboratório Colaborativo
que também veio a ser desenvolvida agora nos últimos anos, estes novos laboratórios colaborativos que precisamente promovem esta colaboração entre entidades, o Colabor, que é o laboratório colaborativo sobre o trabalho, o emprego e a proteção social, onde coordeno a linha de investigação precisamente sobre trabalho, emprego e tecnologia, e aqui também esta dimensão que também é aqui valorizada sobre os processos de organização de trabalho também me parece particularmente interessante. Muito obrigada por estas palavras. E vamos falar então agora dos prémios. Se aceitarem este grande desafio que é falar destes prémios. E se calhar íamos um bocadinho ainda atrás, que é, iria colocar-vos esta questão: qual é a importância deste sistema de incentivos à inovação na gestão pública, para as entidades da administração pública, para os dirigentes e trabalhadores, em termos de sistema, que acaba por ter estes 3 incentivos: a capacitação, os prémios e depois o momento para a exploração dos projetos experimentais de inovação. Este sistema de incentivos integrado, que tem 3 incentivos e 3 domínios, é o 3-3 de atuação também. Doutor César Pestana, dizia assim uma ronda. Eu acho que essa pergunta faz um pouco o enquadramento da sua resposta. Acho que estas peças não são dissociadas e têm o seu papel, cada uma delas. Em particular, acho que o reconhecimento da importância das pessoas e dos ambientes em que trabalham e dos modelos de gestão, num contexto onde nós estamos, hoje em dia, talvez muito focados nas componentes tecnológicas e ambientais. E isso acontece muito em consequência da valorização do que também são projetos de extraordinária importância, como são o PRR. Eu acho que aqui nós vamos buscar um pouco aquilo que continua a ser o mais importante, que são as pessoas no centro desta tecnologia, desta mudança, e a forma como nós podemos valorizar esse papel nas suas diversas dimensões. E por isso também acho que estes prémios, com estas áreas de intervenção, que são a valorização dos recursos humanos, que são os ambientes de trabalho, e também aqui o contexto que vivemos no ano anterior com a pandemia, veio pôr um enorme desafio aos ambientes de trabalho em que estávamos habituados a funcionar, e a forma como também conseguimos, no contexto da administração pública, manter a continuidade dos serviços, dar o conforto e a garantia aos cidadãos e às empresas de que a administração pública manteve os seus processos a funcionar. Com as dificuldades e os desafios que foram necessários identificar, são muito importantes. Do meu ponto de vista, eu tenho um carinho muito especial por este componente, este aspecto dos modelos de gestão. Enquanto a professora referia a questão das valorizações, enfim, também a função que desempenhamos enquanto entidade de serviços partilhados está muito focada nestes modelos de organização e na gestão dos processos, e portanto eu gostaria muito de ver também aqui nestes prémios, porque verdadeiramente acredito que o último ano criou um imperativo para que tivesse acontecido muita mudança em termos de processo, e portanto acho que há aí um aproveitamento que pode ser feito desse trabalho que foi executado e que teve muito mérito e que deve ser reconhecido. Uhum. Mesma pergunta também? Muito bem. Generosa? Ora bem, em relação à questão que coloca da importância do sistema de incentivos e repartido por estas 3 áreas, sem dúvida este CIGEP faz todo sentido. Em primeiro lugar, a capacitação de todos os profissionais da administração pública aos vários níveis. Portanto, o conhecimento é crítico de sucesso para a sustentabilidade das organizações. A relação, nós capacitamos e as pessoas naturalmente e as organizações tendem para uma lógica muito mais de aplicação, e como tal é necessário o reconhecimento. E portanto estes prémios que aqui estão incidem sobre 3 áreas críticas que eu reconheço. A primeira é, sem dúvida, e puxando agora a brasa à minha sardinha, se assim posso dizer, as organizações são constituídas por pessoas, e a valorização das pessoas
tornando-as o centro das organizações, faz aqui todo sentido. E, portanto, este prémio da valorização de todas as práticas de pessoas, que poderão ir desde a questão da atração e da retenção de talento, passando pelas questões da diversidade, que hoje tanto se fala, estas questões da qualidade do emprego, tudo o que tem a ver com a inclusão, igualdade, não discriminação, como é que as pessoas podem ser mais rentáveis, se assim posso dizer. Portanto, estes prémios estão aqui muito bem definidos nestas 3 áreas: valorização das pessoas, a questão dos modelos de governação e também a questão da inovação. Nada disto faz sentido, portanto, nós capacitamos, nós fizemos a seguir este reconhecimento, e o CIGEP, sem dúvida, vai à terceira área, que é a crítica de sucesso, que, por muito que possamos dar-lhe designações, o que aqui queremos é, sem dúvida, a disseminação deste conhecimento, as questões da partilha, as questões da divulgação, que são fatores críticos à nossa administração. Portanto, voltando à pergunta da Elsa, este sistema de incentivos à inovação contempla aqui 3 componentes que são efetivamente críticas de sucesso à sustentabilidade das organizações. Os nossos prémios valorizam, na realidade, aquilo que é crítico de sucesso à administração pública dos dias de hoje e do futuro. E, portanto, se hoje se desenhasse um novo CIGEP, eu voltaria a dizer que está extraordinariamente bem feito. Obrigada. Professor Tiago? Eu não irei acrescentar muito, creio que os meus colegas já disseram as mensagens principais, mas talvez deixasse aqui uma nota que me parece interessante, que é a questão, nomeadamente, de ver a inovação. Muitas vezes, quando falamos de inovação, tendemos a pensar em qual é a inovação, em materializar num resultado, num objeto muito concreto. E o que me parece interessante, e também que creio que este modelo o enfatiza, é fazer o movimento contrário, que é, em vez de pensar numa instância concreta, valorizar todo o processo, porque a inovação, na realidade, é um processo ao longo do tempo e é um processo que é partilhado. E esta dimensão, como aqui está organizada em termos dos processos de capacitação, desde logo, ou seja, criar as condições para criar a cultura que leva à inovação, o prémio, ou seja, reconhecer e aí de alguma forma ter um sistema de incentivos mais concreto, de facto àqueles que são mais inovadores, criar algum incentivos pessoais e organizacionais para os processos de inovação, mas também uma questão da valorização do reconhecimento, e depois a questão da valorização dos resultados, ou seja, dar uma sequência, ou seja, a inovação não acaba ali. E, portanto, a inovação depende também do que é que se faz com ela e para quem é que ela valoriza, o que é que nos traz de novo no futuro. E isso parece-me que esta estrutura, como o CIGEP está na realidade organizado, acho que é uma boa mensagem nesse sentido. Ou seja, não é apenas aqui, ok, desenvolvemos a inovação, estamos satisfeitos, já fizemos o nosso trabalho. Não é isso. A inovação, de facto, faz parte da cultura da organização e é isso que deve ser valorizado e tem momentos mais altos e que devem ser particularmente reconhecidos, mas é um processo em curso e eu gosto de ver isso aqui plasmado neste modelo. Muito obrigada. Algumas das questões que eu tinha aqui pensadas falar, já estamos aqui mais que lançados para as respostas, mas focando-nos aqui um bocadinho nos prémios agora, um dos 3 incentivos que o CIGEP aqui identifica dentro daqueles 3 de que falámos. Como é que estes prémios, como é que o facto de estarmos a reconhecer as equipas que formularam os projetos, que implementaram os projetos, como é que ele próprio, enquanto reconhecimento, pode funcionar como ativação, como ativador da inovação? Como é que veem que seja um resultado maior do que apenas aquele reconhecimento direto àquele projeto? Eu posso aqui dar uma nota que
Esta questão do reconhecimento, nós sabemos que podemos fazê-lo a 3 níveis. Um reconhecimento meramente individual, um reconhecimento agregado a uma equipa ou um reconhecimento da organização. Se nós virmos, tem sido prática atribuir um prémio a uma organização, ok? Também tem sido prática atribuir-se prémios individuais às verdadeiras camisolas amarelas. Mas as organizações precisam de uma identidade relacional. Aquilo que o colega, o professor Tiago Pereira, estava a dizer também, e o Dr. César Pestana também o disse, as organizações precisam desta cultura de inovação, precisam de uma cultura de fiabilidade, precisam de uma cultura de segurança. E isto consegue-se através de um sentido agregado de propósito. E um sentido de propósito agregado. E este sentido de propósito agregado é o grande objetivo deste prémio. Nós não queremos ninguém sozinho, inclusive não tem que ser equipas da mesma organização, pode ser interorganizações. E é este sentido de propósito agregado que este prémio valoriza e que o torna distintivo. O futuro das organizações precisa muito disto. E, portanto, quando convidada pela segunda vez a fazer parte deste júri, eu sinto-me muito feliz, claro que sim. Obrigada, professora. Eu talvez só acrescentasse, porque me identifico completamente com o que a professora referiu, talvez só acrescentasse uma mensagem às equipas. É de que o exercício de fazerem a compilação da informação para a apresentação do prémio e a explicação do trabalho que foi feito em colaboração é já em si um prémio. É o exercício que muitas vezes nós não temos o tempo de fazer, quando fazemos e executamos os nossos projetos, e falta-nos aquele bocadinho depois, porque já estamos noutros projetos, no contexto da administração pública ou outros, e portanto era um pouco o estímulo que eu deixava às equipas, é que o próprio exercício de sistematizar aquilo que foi feito, de identificarem as lições aprendidas dos processos que percorreram, de serem capazes de sistematizarem os resultados e poderem partilhar esses resultados com os restantes colegas da administração pública, é em si próprio já um prémio, que não será tão bom como o primeiro prémio que podem obviamente ganhar, mas ele também é já um prémio importante. Eu tenho experiências de ter equipas que participaram em prémios, em que o próprio processo de elaboração da candidatura é já o reconhecimento para eles próprios do trabalho que fizeram e do trabalho em equipa que fizeram. E isso é muito interessante. E, portanto, às vezes nós olhamos para isto numa lógica, as equipas olham para isto numa lógica de que vão ter mais um trabalho além de já terem feito o projeto, e aquilo que eu lhes queria deixar é que não, é que esse exercício também tem por si valor. Portanto, não devem ver isso como não devem pensar nisso como um meio de não apresentarem as candidaturas que devem apresentar. Obrigada. Eu juntando, eu gostei muito deste ponto que o Dr. César Pestana acabou de formar, porque na realidade há aqui uma parte anterior a este prémio, que é o prémio de fazer a inovação e a satisfação interna quando nós estamos a desenvolver algo e chegamos a algum determinado tipo de resultados e vemos que tem determinado tipo de impacto. Eu acho que aí já temos uma boa parte do prémio que nós estamos aqui de alguma forma também nestes processos a reconhecer, e portanto essa apresentação da candidatura significa que já existe algo. Quer dizer, eu faço estes estudos de inovação, por exemplo, os indicadores de inovação, na realidade não distinguem verdadeiramente entre se a inovação é muito boa, é menos boa, é global, é local, valorizam a inovação por si, e isso desde logo é o indicador da inovação. Eu acho que isso é uma boa mensagem para aqui deixar. Eu acrescentava também só apenas um outro ponto, que é, na realidade, tendo em conta, por exemplo, um conjunto de instrumentos na área das políticas de inovação, de ciência e tecnologia, existe um conjunto de instrumentos clássicos, como, por exemplo, o financiamento a projetos de investigação, projetos de inovação, pode ser através de mecanismos diretos, através de mecanismos indiretos. Por exemplo, agora vemos nas vacinas, um dos grandes incentivos à inovação são os direitos de propriedade.
Mas um instrumento clássico são precisamente os prémios. Os prémios é o instrumento talvez mais clássico que existe enquanto incentivo à inovação. E tipicamente são complementares a outros processos. Por exemplo, a Comissão Europeia tem um conjunto de instrumentos e veio de alguma forma a ressuscitar, diria assim, os prémios mais recentemente, e tem vindo a reconhecer equipas com prémios de inovação, de impacto social, etc. Tem um conjunto de prémios também nesta área. Isso parece-me importante. E eu lembro-me de um livro que li aqui há uns anos, que achei muito interessante, que se chama Longitude, de David Sobel, e que é uma história durante o período da navegação, dos descobrimentos, sobre um prémio precisamente para quem encontrasse um mecanismo de ler a longitude. E, portanto, que era ia complementar com a latitude, mas que era, não havia um mecanismo muito fiável para o fazer em alto mar, e a história desse processo é muito engraçada, mas aqui também valorizo, ou seja, que já resulta da importância de existir um prémio naquela altura para isso, de filantropia. Tipicamente também os prémios são muitas vezes associados a filantropos que querem premiar algum objetivo concreto, mas também são importantes enquanto a valorização dessas equipas, enquanto um desafio, de alguma forma, que as equipas podem ter. E eu creio que isso acho que é muito útil também aqui nestes processos de incentivo e de valorização da administração pública. Muito obrigada. Então, passando então aqui já para o papel do júri, já nestes 3 elementos que aqui estão, como é que definem o papel do júri? Quais as 3 características ou as características que podem aqui salientar no que é que tem que ser o papel de um júri neste contexto? Professora? Quer uma característica, cada um de nós diz uma. O que quiserem. O que quiserem, está aberto. Olha, em primeiro lugar, o júri tem que estar com este grau de motivação e portanto, nós os 3 estamos altamente motivadas. Isto é, sem dúvida, A segunda, nós temos que ter aqui isenção e rigor. Okay? A transparência é para aqui um segundo critério extraordinariamente importante. E o terceiro, no meu entender, nós temos que ser conhecedores das áreas que vamos premiar. São aqui 3 características que eu distinguia. Muito obrigada. Doutor Eu, César, por minha parte, Tiago? desculpe agora ter Força. atravessado, mas eu acrescentava, parece-me que a questão muito bem, e obviamente aqui nós sentimos aqui um pouco também no foco reverso, não é? De estarmos nós aqui como objeto de nos caracterizarmos o nosso papel, mas também através disso também acho que um elemento importante para o júri é a humildade. Claro. Porque ao fim e ao cabo nós sabemos o esforço que as equipas fazem e que não é muitas vezes reconhecido. Não é o não ser reconhecido, não é por não ser merecido, ou não é por não ser reconhecido implicitamente, é por não ser conhecido. E eu creio que grande parte do que aqui os prémios também permitem é essa difusão do que vai sendo feito por toda a administração pública. E nesse sentido, nós contribuímos para isso, mas o papel principal não é nosso. E acho que se calhar essa parece-me que é uma mensagem importante, e nesse sentido também, ainda que nós devemos ter algum conhecimento mais concreto sobre os processos, nós também não podemos ser concretamente especialistas em tudo, e essa parte de humildade é importante, mas também significa que na administração pública também tem como público um conjunto alargado de cidadãos, com um conjunto muito alargado de competências, de interesses, e é para todos esses cidadãos que a administração pública trabalha. E nesse sentido também me sinto como um outro cidadão aqui com um lugar privilegiado a fazer parte deste júri.
bem, eu agora é a minha vez de dizer que me revejo completamente do que os meus colegas de júri fazem. Acho que há aqui um papel do júri que também é um pouco como o árbitro de futebol, não é? Ele não é o protagonista. Os protagonistas são aqueles que se candidatam e que apresentam. Eu não esqueço, em 2019, a forma emotiva como um dos vencedores, que, enfim, sem prejuízo dos outros que também foram, mas eu acho que o agrupamento de escolas de Santo António foi quase um espanto quando receberam um prémio e não pensavam e manifestaram isso publicamente, e portanto é também a mensagem que eu acho que era importante deixar. Os protagonistas são aqueles que se candidatam e se calhar podem ser surpreendidos por esse processo de avaliação. Também temos esta capacidade de nos surpreendermos, né? Ou de sermos Isso. surpreendidos pelo aquilo que é estes processos de inovação que ocorrem na E administração pública. permita-me só aqui acrescentar que dentro destas características que foram aqui dadas, nós este ano também estamos extraordinariamente expectantes. Porquê? Porque ainda que estejamos em pandemia, que todos tivemos, sem dúvida, que nos adaptar de forma forçada a estratégias de mudança, tenho a certeza que este ano vamos ser muito surpreendidos com candidaturas completamente fora daquilo que possamos estar à espera, porque eu acredito que a nossa administração pública é de facto excelente e daí as candidaturas que vão aparecer vão nos levar a algumas dores de cabeça, porque nós não saberemos os três o que fazer, mas pronto, contamos depois com o apoio de toda a gente. Professora, e isto leva-me a esta minha última pergunta. E era exatamente esta a minha última pergunta, que é: qual é a expectativa para esta segunda edição? Que a professora já de forma muito natural já quase que deu a resposta, que É muito elevada. Eu acredito que com o contexto pandémico, não é? O português, por natureza, tem uma capacidade de adaptação fora do comum e nós sabemos isto, não é? Daí a sua capacidade de grande flexibilidade, de grande adaptação, e este ano as candidaturas não serão só, acredito eu, tecnológicas, não serão só muito boas em termos de processos, porque tivemos aqui que introduzir uma série de variáveis, mas acredito que estas candidaturas conseguirão agregar quase estas três vertentes: a modernização, a inovação e esta conciliação que se teve que fazer com as pessoas. E quando há bocadinho eu dizia que nós estamos muito expectantes, mas ao mesmo tempo também a pensar que os três vamos sentir isto, não é? Que há uma linha muito ténue que vai separar estes três prémios. muito obrigada. Esta é a mesma questão. Onde é que estão as expectativas? Em que patamar é que estão as expectativas para estes prémios desta segunda edição? Professor Tiago? Então, nesse caso, eu também, obviamente, também me revejo muito nesta expectativa que a professora Generosa acabou de afirmar, e se de alguma forma nós também ficámos muito satisfeitos com as candidaturas que avaliámos na última edição. Eu acho que também esta expectativa obviamente aumenta agora, mas eu acho que há uma outra coisa que também que de facto é muito interessante com este período da pandemia, é que o período da pandemia foi um período de facto de grande transformação em geral na sociedade, e que nós tendemos se calhar a ver como uma transformação que foi uma resposta a algo que aconteceu e por vezes subvalorizamos. Mas na realidade eu acho que a capacidade que a sociedade em geral e a administração pública em particular demonstrou de ultrapassar, de arranjar soluções para estes novos desafios que tivemos ao longo deste último ano e meio, são um excelente exemplo de que, de facto, houve grandes processos de inovação a nível de diferentes organizações. E eu acho que isso também é interessante, porque um dos critérios, portanto, que eu valorizo, e que faz, obviamente, uma das características, não diria critérios, uma das características que valorizo e que está relacionado, obviamente, também aqui com os critérios do prémio no âmbito de resultados, tem também a ver com
a capacidade transformadora destes diferentes processos. E parece-me que, por vezes, nós podemos achar que não valorizar tanto esta transformação, porque todos, de alguma forma, passamos por ela, mas, na realidade, houve grandes transformações e muitos destes processos vão também manter-se e têm a tal sustentabilidade que também é valorizada em termos dos critérios e que correspondem a novos saltos em termos de formas de organização, de reconhecimento de recursos humanos e de prestação de serviços na administração pública, que certamente constam de muitas das candidaturas que vamos receber e interessa-nos também compreender melhor e reconhecer tudo o que tem sido feito ao longo destes últimos anos. Obviamente não estamos aqui a ver apenas o período da pandemia, é um período de elegibilidade um pouco mais longo, mas certamente também haverá mudanças que também resultam deste processo transformador recente, e isso também tenho alguma expectativa em ver o modo como a administração pública também reagiu e foi capaz de ultrapassar estes desafios. Sim. Eu talvez só concluir reforçando aqui a ideia de que talvez o último ano e meio tenha sido um ano de transformação como nós não temos memória recente de que tenha acontecido nas nossas organizações e, portanto, a expectativa é de que nós somos capazes de nos adaptar de uma maneira que agora estará refletido com certeza naquilo que fizemos durante este período e estará com certeza refletido nestas candidaturas que serão apresentadas. Eu só gostava de realçar aqui o tema dos resultados e da partilha dos resultados. E também do efeito que estas candidaturas e que a sua visibilidade trará em termos de replicação para outros organismos da administração pública, porque provavelmente nós fizemos coisas durante estes últimos tempos, cuja visibilidade pública pode ser um acelerador muito importante para resolver problemas que outras entidades públicas também têm. Portanto, isso também, obviamente, faz parte dos critérios e a minha expectativa é que, nesse ponto, nós venhamos a ter muitos e bons candidatos nesta área. Muito obrigado. Muito obrigada por esta partilha que foi tão interessante sobre o CIGEP, sobre os prémios, sobre até os caminhos que muitas vezes até nós trilhamos e não sabemos que estamos a trilhá-los e que são inovadores, porque vêm trazer algumas mudanças e alguma transformação na forma como trabalhamos, na forma como nos relacionamos com os outros nas nossas equipas, na forma como depois alteramos também a nossa forma de pensar até sobre os modelos de gestão e de valorização dos nossos recursos humanos, tendo sempre presente o ponto central que são de facto as pessoas, e é isto que nós queremos reconhecer, é reconhecer as pessoas que estão a trabalhar, mas que estão a trabalhar numa equipa para a organização, ou seja, temos aqui estas três, se quisermos, estas três camadas, reconhecer as pessoas, porque os prémios vão ser de facto atribuídos individualmente às pessoas dentro de uma determinada equipa que trabalharam para um determinado projeto e que veio contribuir, obviamente, para a criação de valor para essa organização. E, em última análise, obviamente, a criação de valor para toda a administração pública, porque é isso que se pretende. Caso contrário, não estaríamos aqui a fazer nada, não é? Temos que ter sempre este foco do trabalho que temos direto com o cidadão e com as empresas. Muito obrigada. Doutor César Pestana, Obrigado, muito Ana. obrigada, professora Generosa Nascimento, muito obrigada, professor Tiago Santos Pereira. Iremos nos juntar com certeza depois para a avaliação dos processos, já com o júri já reunido, já com o detentor de toda a informação, e depois vemos-nos nesse processo então, que vamos dar apoio, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.